Conta para nós como que foi essa história, como que você chegou até a Talento Incluído, depois Talento Sênior, ou ao contrário. Conta para nós um pouco essa trajetória. Bom, eu sou engenheira de formação, né? E fiz engenharia, mas fui trabalhar em banco, que era até o normal naquela época. E eu fui trabalhar num banco, entrei lá como estagiária e na área de controladoria. E, né, vida que segue, tinha muita gente, a gente fazia muito trabalho em grupo ali, é um banco super intergeracional, né? Esse nome é moderno, né? Eu não sabia naquela época, mas eu trabalhava com pessoas de todas as idades. E aí, um dia, o cara do meu lado, e eu falo bem assim, porque era o cara que estava sentado do meu lado, ele chegou com uma caixa de papelão. E eu fui fazer uma brincadeira com ele. Eu falei, nossa, que você está com essa caixa de papelão no meio do trabalho? E ele falou assim, é que amanhã eu faço 60 anos, então eu tenho que limpar a minha mesa. Uau. Aí eu falei assim, oi? Eu falei, não, não é possível. E ele, de fato, esvaziou a mesa dele. No dia seguinte, ele não estava mais lá. E eu pensando, será que isso é normal? E eu vi outras caixas de papelão ao longo do tempo aparecerem para outras pessoas. E elas limpavam a mesa e iam embora. Até que um dia eu fui questionar o RH, né? Por que isso acontece? Como assim? E a resposta que eu engoli foi, porque a gente tem que abrir oportunidade para vocês, por exemplo, que saem da faculdade, então a gente tem que, né, abrir oportunidade. É assim que é, aos 60 anos tem uma aposentadoria compulsória. E aí eu me travei pensando, que lógica isso tem? E aí, por um lado, assim, bom, a empresa dispôs daquele conhecimento. Formou uma pessoa, às vezes por 25, 30 anos, e não precisa mais do conhecimento dele, mas ela está fazendo um negócio que ela entende que está correta. Aquela pessoa, eu fui conversar com alguns daqueles, né? Porque eu fiz amizade, de repente eles não estão mais lá. Eu percebi que eles tinham um network muito reduzido, porque eles saindo aos 60 anos, eles passaram os últimos anos com quem? O churrasco era com aquele pessoal, o pessoal do clube era aquele pessoal, então o network estava fechado ali, não ia ajudar. E outros bancos não iam empregar, porque Sim. todos tinham aposentadoria compulsória. Alguns ainda têm, algumas empresas ainda têm essa aposentadoria compulsória aos 60. Isso quando não é fingido que é aos 50, né? Enfim. E aí, o pior de tudo para mim nessa equação era, então, o banco não ia mais ter aquele conhecimento, a pessoa estava fadada ao aposento, mas terceiro, que eu achava assim, o país tem o direito de não utilizar mais aquele conhecimento que uma empresa colocou naquela pessoa, ela se, né, evoluiu tanto, ela aprendeu tanto. Imagina que é uma pessoa que fechava aqui o balanço desse banco super complexo, sabe tudo de tributos, sabe tudo de fluxo de caixa, o quanto ela não podia ajudar uma pequena e uma média empresa que nunca tem acesso a uma pessoa talentosa dessa. Então, para mim, o fluxo era assim, falta uma ponte aqui entre um talento desse, que não necessariamente quer ir para casa, ficar no aposento e cuidar de neto. Isso deve ser uma escolha, não ser forçado. E essas empresas que não têm acesso a talento, né? Porque talento é caro. Bom, aí segui minha carreira lá, me incomodando, enquanto todo mundo achava aquilo normal, eu não achava, mas era a realidade daquela época, né? Tem coisa que a gente nunca questiona se está certo ou não. E eu fui fazer um MBA fora em Colômbia. E lá eu tive a oportunidade de começar a pensar no plano de negócio. E eu levei a sério um plano de negócio chamado Talento Sênior. Eu inventei esse nome lá, fui fazendo. E aí eu conheci um mercado americano. No mercado americano existe um negócio chamado executivo fracionado. O executivo fracionado é aquele que não é exclusivo de uma empresa. Ele pode ser o diretor de marketing, o gerente financeiro de 2, 3, 4, 5 empresas. Ele é part-time. Ele trabalha um dia na semana numa, 2 na outra, assim vai. Aí eu falei, clique, Aí. eu vou levar isso para o Brasil. Então, eu abri a Talento Sênior em março de 2008 e falei, vou para o Brasil com essa pegada, né? Então, eu voltei em junho e aí eu, ignorante na época, né? Eu esqueci de uma coisa básica que existia no Brasil, que existe, chamado CLT. Então, a CLT, na época, ela não permitia esse tipo de executivo fracionado. E aí, mesmo assim, eu estava lá no Sebrae, pensando como que eu ia chegar nas pequenas e médias empresas e tal. E a minha melhor amiga, a Carol Ignarra, ela tinha ficado cadeirante já há um certo tempo. A gente era amiga de infância, ela tinha ficado cadeirante.
E ela falando para mim que as empresas tinham uma tal de lei de cotas, que elas eram obrigadas a contratar pessoa com deficiência e que elas não estavam sabendo fazer direito, porque ela recebia umas ligações, assim, falando para ela, sabe, ela ser uma posição de entrada e ela tinha formação, ela tinha outro conhecimento, enfim. Ela falou, Ju, quero abrir uma empresa, e ela tinha ideia de chamar Movimento Incluir, de ajudar as empresas a contratarem pessoa com deficiência da forma correta. E ela, nisso, já tinha cliente, porque ela começou a se movimentar e as empresas precisavam mesmo de ajuda, porque isso era um estresse para essas empresas. E a Carol já tinha cliente, mas não tinha nem CNPJ aberto, nem nada. Aí eu olhei um dia para o meu CNPJ, a gente estava no Sebrae nesse dia, eu com o CNPJ na mão, pensando, eu tenho uma empresa, mas não tenho cliente. A Carol tem cliente, mas não tem empresa. Carol, talento sênior e Movimento Incluir, vamos juntar? Você fica com a empresa e já faz receita, e eu posso até voltar para o banco, porque eu tinha uma proposta. Daí virou a Talento Incluir. Naquela manhã, dentro do Sebrae, numa reunião, e eu engavetei a Talento Sênior, porque tem horas que você tem que admitir que não é para dar certo naquele momento. E ela cresceu a Talento Incluir. Hoje, a Talento Incluir é até um grupo, né? A gente tem outras empresas, então a Talento Incluir, de fato, faz muito bem a inclusão de pessoas com deficiências em grandes empresas. E eu fiquei no mercado até 2017, mercado financeiro, só como investidora da Incluir. A Carol fez tudo, junto o meu pai sempre ajudou a Carol, porque quando eu estava em Nova York, eu estava sozinha para abrir essa empresa e meu pai tinha quase 70 anos e muita experiência. E eu liguei para o meu pai e falei, pai, vamos abrir uma empresa? Eu preciso da sua ajuda. Então, foi o meu pai que fez toda a documentação e é meu sócio até hoje, né? Então, meu pai fez acontecer a empresa. E era uma referência de talento sênior, né? Total para mim. Uhum. Total, porque ele, assim, quem foi no banco pegar o primeiro empréstimo? Meu pai. Uhum. Quem foi na junta comercial, quem fez CNPJ acontecer, coisas que para mim era uma coisa do outro mundo, sabe? Um sênior com experiência faz aquilo, foi, assim, quem tinha que negociar empréstimo no banco, quem fez tudo, quem contratou as primeiras pessoas, quem foi alugar sala para gente. Então, meu pai ajudou aquilo a acontecer, tanto na Sênior como na Incluir, junto com a Carol. Ele formatou aquilo que a gente não saberia fazer. Porque empreendedor é assim, ele só sabe o seu serviço, o seu produto. Por isso que ele precisa outros talentos que vão ensiná-lo a fazer, não ele ensinar o talento. Por isso que o talento sênior, né, tem tanta importância. E daí, eu fiquei no mercado financeiro até 2017, quando eu voltei para empreender com a Talento Incluir, que ela já estava bem grande. E aí, em 2021, na pandemia, a gente viu que as pessoas sêniores tinham sido muito impactadas, né? A pandemia, ela bateu forte assim nas pessoas mais velhas. Elas acabaram saindo do mercado. Então, a gente falou, a hora é agora. É agora, a gente tem que desengavetar talento sênior. Então, a gente tirou do papel da gaveta mesmo o talento sênior. Tem uma outra sócia, Cris Sabag, formada em etarismo, tudo, que se juntou a nós. E, então, hoje, sim, o mercado entende executivo fracionado, na verdade, um talento, talent as a service, a gente chama, talento como um serviço, que é o serviço da gente colocar um talento sênior para ajudar na sua pequena, média empresa, na sua startup, por um valor justo. Justo para ambos os lados, porque aquele lado tem talento e deve ser remunerado por ele, tem uma experiência, uma bagagem. E a empresa, na verdade, ela não pode pagar full-time, um diretor, mas alto executivo ali. Alto executivo para ficar o tempo todo lá. Mas ela não precisa de exclusividade também. Então, a gente chega sensacional. Nesse Quer dizer, acordo. Você tinha a ideia certa, só o timing do mercado. 15 anos errado. 15 anos. E aí, gostou desse episódio? Então curta o nosso canal, se inscreva e também vá lá nos comentários e indique um profissional, uma pessoa que você admira e que você queira que participe aqui do Pode Colabora conosco.